Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre poder, ok? Bom, vamos entender o que é esse negócio. Poder tem relação direta com a capacidade de fazer agir, tá? Então eu vou conseguir fazer com que determinada pessoa, determinado grupo de pessoa faça algo, até independentemente da vontade dessa pessoa ou desse grupo. Isso é fundamental. Então o poder está relacionado à capacidade de agir. Se eu concentro o poder em uma pessoa ou em um grupo, agora eu passo a falar de autoridade. Então, autoridade é a concentração de poder em uma pessoa ou em um grupo de pessoas. Bom, e aí, quando eu falo de poder, eu tenho que discutir outra palavra fundamental, que é a noção de legitimidade. Legitimidade é, digamos assim, o que a sociedade de determinado tempo considera bacana, dar joinha, digamos assim, para uma pessoa que concentra poder, portanto tem autoridade. A legitimidade no poder sendo legitimado pela violência, no poder sendo legitimado por Deus ou por deuses, o poder sendo legitimado pelo carisma da pessoa, ou seja, uma coisa mais pessoal mesmo, uma característica ali ligada à tradição daquela pessoa e tal, e ligado à razão. Esse caminho aqui, a gente coloca como pontos distantes aqui, violência e razão, no sentido de que a violência se distancia, então seria o contrário da razão, né? A violência vai caracterizar os sistemas tiranos, onde eu para conseguir exercer a minha autoridade, exercer o meu poder, basta com que eu destrua o outro, aquele que é contra mim, e simultaneamente proteja aqueles que são a favor do que eu penso, a favor do que eu proponho. Então eu tenho, através do exercício da violência, a legitimação de um governo tirano. Isso vai ser completamente o oposto do que acontece, por exemplo, dentro da democracia. É esperado que a democracia seja construída sobre pilares de racionalidade, no qual eu vou provar o meu ponto vai ser entendido pelas outras pessoas, e por isso eu vou ter aquela minha decisão legitimada pelo grupo no qual eu estou ali tentando exercer a minha relação de autoridade. Então isso é muito importante. No meio aqui, carisma e deuses, né, a gente percebe que isso aqui na verdade vai transitar um pouco para o lado da tirania, um pouco para o lado da democracia, né? Esse ponto aqui ele ainda está presente mesmo dentro da democracia, né? Mas é muito importante nós termos essa baliza. Bom, já falando um pouquinho de autores, é fundamental, né? A gente já conversou sobre ele aparece várias vezes nas nossas aulas. Maquiavel, fundador da ciência política, ele vai perceber que o poder político ele se coloca num campo específico. Por isso que ele funda a ciência política, né? O poder do príncipe ele vai ser diferente do poder do povo. As relações de autoridade que o príncipe precisa ter são diferentes das relações de autoridade que acontecerão entre outras pessoas. O príncipe é aquele que controla o Estado. Lembrem-se que até aqui em Maquiavel eu não tenho uma distinção clara ainda entre Estado e povo, né? Isso vai ser construído a partir aí do surgimento do Estado moderno, mas para Maquiavel isso ainda não é muito separado, né? Ele vem ainda de uma tradição antiga. Bom, mas o que é a novidade dele? O que apesar dessa questão antiga, ainda está presente em Maquiavel e é importante até hoje? Ele é o cara que vai perceber que na sociedade, nesse povo, há diversas esferas de poder. Então, o príncipe ele não tem que lidar somente com uma relação de poder. O príncipe ele tem que saber equilibrar diversas esferas de poder. Ele tem que estar
andando junto com o povo, administrando o povo, digamos assim, é melhor, ele tem que estar administrando o povo, e ele também tem que administrar os poderosos, ele tem que ser um meio malabarista, sempre com foco em manter o Estado, em manter o seu poder político, manter a sua autoridade enquanto responsável pela organização, pelo controle social desse grupo. Bom, por isso e para isso, ele pode inclusive agir fora da ética. A ação política para Maquiavel, ela pode prescindir dos parâmetros éticos, muito importante. Bom, mas aí a gente vai passar por uma série de transformações no Estado, e o Estado ele vai realmente se colocar enquanto uma instituição à parte do povo, digamos assim, distinta, né? O Estado ele vai literalmente se institucionalizar. E aí a grande questão que a gente vai ter surgindo então, quem é que controla isso, né? E aí a gente vai ver qual é o papel dos governos e quais são as outras forças, quais são as outras relações de poder que vão interferir no controle do Estado, né? Bem importante isso. Num primeiro momento, principalmente depois da Revolução Francesa, eu tenho a noção de que o Estado ele vai se colocar como um neutro, como um juiz, né? Que apenas vai criar a moldura dentro da qual haverá as regras de convívio, os limites da regra de convívio. Ninguém pode sair dessa moldura, digamos assim. Essa é a noção do Estado liberal, ok? Que é o que oficialmente nós temos hoje. Nós ainda somos o Estado democrático de direito. O que nós entendemos sobre isso é uma herança dessa noção do Estado burguês, né? Bom, mas Marx e Engels vão olhar essa construção histórica lá da Revolução Francesa e vão fazer sua crítica. E vão entender que o Estado ele serve aos interesses da burguesia. Aquela classe dominante que foi a classe revolucionária e que funda esse Estado, vai construir um Estado que vai preservar os seus interesses e que vai manter a sociedade organizada de um modo que essa posição de superioridade que a burguesia alcançou após a Revolução não seja alterada, não seja desconstruída, né? Então essa é a visão crítica do Estado liberal. Percebam relação de poder. Poder aqui, o Estado é neutro, então ele arbitra as relações de poder na sociedade. Não, o Estado não é neutro. O Estado ele é aquele que oprime a classe que não é burguesa, oprime os trabalhadores, no caso da visão marxista, beleza? Wright Mills ele já vai dar um olhar diferente e vai perceber o quanto o setor privado ele influencia nas relações de poder dentro do Estado. Então ele vai falar dos empresários, por exemplo, né? As grandes corporações se decidem contratar ou decidem demitir. A gente está falando às vezes de milhares de trabalhadores que passam a ser desempregados. E isso vai ter um reflexo fortíssimo dentro da economia do Estado. E isso o Estado não controla. O Estado não controla, né? Pode ter alguma negociação, mas a empresa tem direito de fazer isso, né? A gente pode pensar também hoje na questão das redes sociais, né? Como as redes sociais acabam sendo empresas que que fornecem meios para que diversas coisas se processem dentro delas, e isso afeta diretamente o Estado. Estamos aí discutindo a questão das fake news nas redes sociais, né? Está dentro dessa ideia aqui. Último ponto, pessoas, a gente pensar um pouquinho em Foucault. Foucault vai falar que a partir do século XVIII a gente tem o surgimento, o desenvolvimento do que ele chama de sociedade disciplinar. Então, o poder na sociedade de Foucault agora, ele não vai ser um poder arbitrário, um poder que vem lá de cima, do Leviatã de Hobbes. Ele não está falando desse tipo de poder. Ele está falando de um poder pequeno, ele está falando de um poder que está nas pequenas operações e nos pequenos controles, né? Ele está falando desse disciplinamento do corpo, da ação que a gente tem. Ele está falando de relações de vigilância que vão acontecer na sociedade para controlar o fluxo de poder, as redes de poder dentro da sociedade.
Ele exemplifica isso falando de uma prisão desenvolvida lá pelo Jeremy Bentham, e ele vai dizer assim: essa ideia da prisão, gente, uma torre aqui no centro, e eu não sei, enquanto prisioneiro que estou aqui em volta, eu não sei se eu estou sendo observado ou não, né? Se eu não sei se eu estou sendo observado ou não, eu vou me sentir meio compelido a fazer tudo certo, porque eu não sei a partir de qual momento eu vou estar sendo observado, então posso sofrer a punição, né? Eu tenho esse controle que parece que está no ar de uma maneira não óbvia, né? Eu não sei quando isso vai acontecer. E esse exemplo dado dentro desse modelo de prisão é o que ele retrata que vai acontecer dentro do Estado, esse Estado contemporâneo que a gente vive agora. Beleza, gente? Um abraço.